Olá pessoal, como prometido, segue aqui a nossa segunda parte de como fazer exercícios de matemática. Se você não viu o primeiro vídeo, corre aí no canal do YouTube, dá uma olhadinha no primeiro vídeo que eu acho que tenho certeza que vai ser super válido para você gabaritar aí as questões de matemática em diversos certames. Então vamos recapitular aqui antes da gente fazer um exemplo concreto, tá? Que a gente aprende é fazendo, né, gente? Então, quando a gente fala em fazer uma questão, fazer um exercício de matemática, na minha opinião, você tem que seguir 4 fases, 4 passinhos ali para você não cair na bobagem e errar a questão, tá? Primeira fase é a fase da, vamos ver quem lembra aí, interpretação, né, gente? O que é a fase da interpretação, gente? É eu ler a questão inicialmente, ler o enunciado, ler as alternativas para eu ter uma ideia, né? Grifar já as partes importantes, enfim, eu ter aquela noção do todo que a questão quer. Segunda fase é a fase da codificação. O que é essa fase da codificação, gente? Eu tenho que pegar aquilo tudo que eu li e transcrever para a linguagem matemática, né? Então eu tenho que sair daquele texto e colocar lá com símbolos e fórmulas matemáticas, fechou? Terceira fase é a fase do planejamento. Gente, esse planejamento aqui é o planejamento da resolução. Eu tenho lá, igual eu citei, né, na aula passada, aí no vídeo passado, um exemplo de um sisteminha. Se eu tenho um sisteminha do primeiro grau, eu tenho vários métodos que eu posso desenvolvê-lo. Beleza? Então, eu posso usar lá uma substituição, eu posso usar uma adição, eu posso usar uma comparação, eu posso resolver através de fórmulas geométricas, né? Na forma geométrica, através de gráfico de uma função do primeiro grau. Ou seja, eu tenho formas que eu posso desenvolver o mesmo raciocínio, beleza? Então, dado uma expressão, por exemplo, numérica, cada aluno vai desenvolver de um jeito diferente. Então, é você planejar. Ah, eu vou usar esse método, eu vou fazer isso aqui. Você ter essa linha aí de raciocínio antes de começar a ação em si, tá? E a última fase, a quarta fase, é a fase da execução. Que é aquela fase, gente, operacional, que a gente vai botar a mão na massa, ou seja, o fazer o quê? A conta. Então, eu leio para ter uma noção geral do exercício, eu leio de novo, transcrevendo para a linguagem matemática parte por parte. Eu faço um planejamento de ação, então eu fecho o olhinho lá e penso assim, tá, o que eu vou fazer agora? Aí eu vou achar A, para depois achar B, para depois eu achar C. Ou seja, eu vou criar ali um caminho, um método de resolução. Feito isso, pensado em qual é o melhor caminho para você, porque isso, né, diverge de aluno para aluno, a gente vai fazer uma execução. Aí sim eu vou botar a mão na massa e fazer contas, perfeito? Bom, na minha visão como professora de matemática e também como pedagoga, porque eu sou formada nos dois, eu te falo assim, qual que é o erro do aluno? É porque ele quer usar só o quarto, né? Ele mal quer ler o enunciado e já partir para o quarto, já partir para a parte operacional. E aí, gente, não costuma dar muito certo, tá? E a gente sabe que os alunos, muitos, eles viram pra gente e falam assim, Cassinha, mas como que eu, né, como é que eu começo ali, né? Qual que é o meu ponto principal, né? Como é que eu transcrevo a questão, né? Aí o aluno lê a questão e fala assim, não sei nem o que eu devo fazer. Mas ele também nem começa, né? Ele nem dá um primeiro passo, tá? Como prometido, nós vamos fazer juntos um exemplo concreto utilizando todas essas fases aí, para você entender como que a gente vai, né, qual que seria uma metodologia de resolução, beleza? Então, vou te dar um exemplo concreto.
Não, deixa eu até mudar aqui para a gente ficar melhor ainda. Show de bola. Então, olha só, gente, vamos fazer juntos aqui, ó. Então, vou te dar um exemplo concreto seguindo os 4 passos que eu sugeri. Em uma turma com 60 alunos do curso de matemática da UFMG, tem-se que o número de homens está para 8, assim como o número de mulheres está para 2. Constatou-se que apenas 1/3 dos alunos homens conclui o referido curso. Pode-se afirmar, então, que a quantidade de alunos homens dessa turma que não conclui o curso é... E aí, gente? Então, vamos lá. O que eu acabei de fazer já é quase que a fase 1. Então, a fase 1, então vamos lá. Primeira fase, qual que era? De interpretação. Então, o que eu te sugeri? Ler o texto todo, já grifando as partes, o que? Importantes, para você já ter uma ideia do todo. Então, seria eu falar assim, ó, então vamos lá. Em uma turma com 60 alunos. Então, aqui eu já sei que esse cara se refere ao total de alunos, beleza? Do curso de matemática da UFMG, tem-se que o número de homens está para 8, assim como o número de mulheres está para 2. Aí na sua cabecinha, gente, você já lembrou que isso aqui é uma proporção, né? Cassinha, mas quais são os termos que me indicam ser uma proporção? O está para, que indica que é uma razão, e o assim como, né? Que indica que é a proporção. Então, olha que legal. O número de homens está para 8 me indica que é uma razão. Assim como já me indica que é uma proporção. O número de mulheres está para 2. Então, beleza. Constatou-se que apenas, gente, palavras determinantes, apenas, somente, pelo menos um, no mínimo um, são extremamente o que? Importantes. Aí ele fala assim, apenas 1/3 dos alunos, o que, gente? Homens. Então, ele não está falando de qualquer um, ele está falando dos homens. Conclui o referido curso. Pode-se afirmar, então, que a quantidade de alunos homens dessa turma que não. Olha esse nãozinho aqui, gente, porque aí o aluno não vê esse não. Aí, de vez da resposta correta, ele marca quem? 1/3, ele não percebe que aqui ele está falando de quem não conclui, perfeito? Então, olha só, eu já li uma vez, já olhei as minhas alternativas. Ah, você pensou assim, são números inteiros, até porque aqui trabalho-se como mulheres, tem que ser número inteiro. Então, você já sabe que as suas contas têm que dar valores exatos, porque você está trabalhando com o número de pessoas. Então, você já entendeu isso, beleza.
Então, primeira fase, eu já li e já fui grifando os termos o quê? Importantes. Qual foi a segunda fase que eu te sugeri? Ler uma segunda vez, transcrevendo para a linguagem matemática, ou seja, fase 2, nós estamos codificando. Aqui, ó, vou até fazer aqui, ó. Nós estamos fase 1, interpretação. Fase 2, codificação. Fase 3, planejamento. E fase 4, execução. Perfeito? Então, olha só. Eu já o que, gente? Já li, já interpretei, já grifei os pontos importantes. Quando eu falo interpretar, é entender que, por exemplo, esse cara todo aqui é uma proporção. É entender que ele está falando que é apenas um terço, que ele está pedindo quem não é. Perfeito? Vamos para a fase 2. Qual que é a fase 2? Codificação. Gente, ao pé da letra, assim, né, fazendo bonitinho, ele fala assim, ó, em uma turma com 60 alunos. Então, para começar, eu tenho lá número de homens, eu vou chamar de H, número de mulheres, eu vou chamar de M, perfeito? Aí ele fala assim, ó, em uma turma com 60 alunos, esse 60 não refere-se ao total? Então, eu já sei que homens mais mulheres tem que dar quanto? 60. Então, repare que eu peguei o 60 e coloquei numa linguagem matemática. Beleza. O número de homens está para 8. Gente, eu tenho que entender que esse cara aqui é uma razão. Então, eu vou passar isso para a linguagem matemática. O número de homens está para... Vou lembrar que a razão é uma divisão. Assim como, esse assim como é a nossa igualdade. Assim como, então, uma igualdade entre razões, que é a nossa proporção. O número de mulheres está para 2, que é uma outra razão. Então, o número de mulheres está para 2. Então, olha aqui a codificação. Eu peguei essa parte toda, ó. O número de homens está para 8, assim como o número de mulheres está para 2, e tudo isso virou-se essa proporção. Então, eu saí do texto para minha linguagem matemática, ou seja, para minha codificação. Fechou? Beleza. Bom, além disso, eu tenho outras informações aqui. Ele diz assim, ó, apenas 1/3. Gente, 1/3 é 1 dividido por 3, né? Isso eu errei isso, ó. Tchau, tchau. Aí ele vem cá e te dá uma outra informação. Vamos escrever ela aqui no cantinho. Ele que fala que da quantidade de homens, ele fala que 1/3 de homens o que? Concluem. E, vamos dizer assim, por enquanto eu sei que 1/3 dos homens conclui. Se eu já entendi que ele quer que não concluem, o grito é para dar ênfase mesmo, eu posso pensar em fração. Eu peguei meu inteiro, dividi em 3 partes. Se eu já usei uma, sobraram 2 em 3. Ah, se 1/3 conclui, então eu já sei que 1/3 não concluem. Então aqui, gente, eu já codifiquei. Então, ou seja, eu já concluí aí a minha fase 2. Perfeito? Tá. Agora a fase do planejamento, gente, vamos lá. Eu tenho que resolver isso aqui, certo? Bom, aqui vamos dizer assim, o foco não é tanta resolução, mas em si, te dar os passos, mas só para você plantar a sementinha. Eu posso resolver usando sistema, eu posso resolver usando porcentagem, eu posso resolver usando propriedade de proporção. Eu posso, aí é uma coisa minha, tá, gente? Quem é meu aluno já conhece. Eu posso usar simplesmente constante. Então, assim, tem várias formas. Aí vai ter aluno muito sacana que vai falar, Cássia, eu posso resolver usando chute. Não, isso aqui não nos pertence, tá? Então, ou seja, eu tenho vários jeitos aí. Então, tem várias formas que eu posso conduzir o meu exercício. E aí entra o meu planejamento. De todas essas possibilidades, a pergunta é assim, ó, de todos os caminhos, qual é o mais fácil para mim?
Porque, gente, não adianta eu falar assim, usa porcentagem, aí o menino fala assim, nem sei o que é porcentagem. Não, Cassi, eu nem lembro o que é propriedade de proporção, o que é isso mesmo? Tá? Então, ou seja, depende da sua bagagem, do quanto você sabe, o que é mais fácil para você. E além do que é mais fácil para você, o que é mais fácil na questão. Tá claro isso? Bom, uma dica aqui, um bônus aqui. Sistema e a constante, ao meu ver, são bons métodos, porque, vamos dizer assim, eles são mais universais. Para esse tipo de questão, a gente vai resolver o maior número de questões. Mas eu vou te provar, mas não vai ser agora, tá? Que porcentagem seria a melhor forma de resolução. Mas vamos lá. Para não assustar ninguém aí, vou usar um caminho, digamos assim, que é mais universal. Outra dica que eu aproveito e te dou. Escolha caminhos que tenham uma abrangência maior. Resumindo, que você pode resolver o maior número de questões. Porque às vezes você tem resolução linda, mas só serve para aquele exercício. Aí é aquele aluno que adora macete, tudo bem, mas só serve para o A ou para o B. Não, gente, pensa em coisas amplas. Então vamos lá, coisas amplas com o mínimo de conhecimento possível para que você que está aí do outro lado consiga me entender. Se é uma proporção, eu posso igualar isso aqui a uma constante, que é uma constante de proporcionalidade. Então, eu, Cássia, escolhi o método da constante. Então, eu fiz o meu planejamento. Então, eu pensei assim, vou usar, então, o meu raciocínio, vou usar a constante, vou, a partir disso, achar o H em função de K, o M, então, olha aqui, só para vocês entenderem. Primeiro passo, igualar a K. Segundo, achar H e M em função de K. Terceiro, substituir na primeira fórmula. Depois, aí eu já vou ter achado o H e o M. Por último, calcular o que a questão pede. Então, isso a gente faz às vezes rápido na cabeça, mas é isso que eu pensei. Então, ou seja, eu vou primeiro igualar a proporção ao K. Segundo, então já fiz o primeiro. Segundo, eu vou achar o H e o M em função de K. Ou seja, olha aqui comigo. H sobre 8 é igual a K, esse 8 está dividindo, passou multiplicando. Então, H vale 8K. M sobre 2 é igual a K, o 2 passa multiplicando, logo M é igual a 2K. Mas, gente, eu tenho que ter um objetivo. Para que eu fiz isso? Para poder substituir na primeira equação. E aí eu tenho a equação apenas com a variável K. Então, ou seja, terceiro passo, eu vou substituir na equação inicial. Porque aí eu tenho uma equação com uma única variável. H, quem que é o H? 8K. Vou encurtar aqui só para caber no mesmo quadro aqui. Então, substituindo aqui, gente, o H, 8K, o M, 2K, tudo isso é igual a 60. Daqui, 10K é igual a 60. Esse 10 está dividindo, está multiplicando, passa dividindo. 60 por 10, 6. Então, eu acho que o meu K vale 6. Quarto passo, posso substituir aqui, né, gente? Então, é 8 vezes 6, eu sei que eu tenho 48 homens. 2 vezes 6, eu sei que eu tenho 12 mulheres. Então, repara que eu já achei quantos são os homens e quantas são as mulheres. Tendo isso em mãos, a gente consegue finalizar a questão. Gente, aí antes de você marcar o gabarito, custa ler a pergunta de novo? Não! Então, lê de novo. Pode-se afirmar que a quantidade de alunos homens dessa turma que não conclui o curso. Porque, gente, aí o aluno tarado, ele vê o 48 aqui, o que ele faz? Ó, marca a letra D. A letra D é do aluno que vai para vala. Ou seja, ele resolve a questão certa, mas não presta atenção na pergunta. Bom, aí ele falou que 1/3 concluía quem, gente? O curso. Aí você tem olha lá o planejamento, 2 caminhos para fazer aqui. Deixa eu só desmanchar aqui para caber.
Então, olha só, ele me disse lá inicialmente que você, dos homens, que ele falou que conclui é 1/3. Aí é 1/3 de quanto, gente? É 1/3 de 48. Vamos lembrar que o de na matemática, quem que ele é? Multiplicação. Então, na realidade, é 1/3 vezes quanto? 48. 48 dividido por 3, 16. Aí o menino tarado 2, ele vem cá e marca a letra B. Então, olha só. Se o aluno não prestou atenção, primeiro erro pode ser marcar o 48. Tem ela aqui para você? Tem. Então, é uma que você vai para a vala. Aí o aluno sem atenção 2. Ele lê lá 1/3. É o menino, né? Que tem trauma, vai lá e marcou a letra B de bora estudar mais, bora de fazer um curso de matemática. Gente, ele quer quem concluiu? Não, ele quer quem não concluiu, né, gente? Então, ele quer dos homens quem não conclui. Gente, neste caso, né, eu posso fazer dois caminhos. Ou eu posso calcular 2/3 de 48, ou eu posso fazer 48 menos 16, ou seja, 32 alunos. Então, resposta corretinha, 32 alunos, beleza? Então, ou seja, aqui você tem quem conclui, para ficar mais bonitinho. Quem conclui o curso e quem não conclui dos homens. Então, ou seja, gente, e aí a gente fecha com a última parte que é da execução, perfeito? Então, gente, fica aí uma super dica para vocês, um exemplo concreto para a gente usar essas 4 fases aí na resolução de questões. Sugestão, você pode aplicar isso em outras disciplinas, ok? Cada um com as suas adaptações. Nas exatas, gente, então assim, matemática, física, química, né, nas matérias assim que envolvem mais cálculo, é imprescindível que você faça essa codificação, porque você tem lá, digamos, uma fase a mais do que outras disciplinas, né? Então, essa codificação ela é muito da parte das exatas, estatística, às vezes uma questão de contabilidade, enfim. Tanto no âmbito aí do Enem, vestibulares, isso assim, né? E você tem 3 disciplinas lá que vocês vão utilizar muito isso, quanto se você tiver no âmbito, por exemplo, de um concurso público, onde você tem lá contabilidade, estatística, a parte de raciocínio lógico, matemática, ou seja, tem exata no meio, gente, você tem que se preocupar com essa linguagem matemática e essa tradução. E sempre parar para pensar qual é o melhor caminho, tá? Só para a gente finalizar aqui, para te dar uma dica de ouro, é o seguinte. Quando eu te disse do planejamento e te falei assim, para você pensar qual é a melhor forma, existe uma forma de você fazer essa questão. Uma outra forma que, querendo ou não, seria uma forma até mais rápida. Olha só para você ver. Quando eu tenho uma proporção, então pensa comigo assim, ó, total, homens, mulheres. Então isso aqui é uma dica bônus, tá? Dica bônus para quem ficou comigo até aqui, para quem assistiu esse vídeo até o finalzinho. Então olha só, o que eu sei? Quando eu falo homens está para 8, mulheres está para 10, vamos entender o que é essa proporção? Significa que se eu pegasse 8 mais 2, 10. Então, se eu pegasse um grupo de 10 pessoas dessa turma, eu espero encontrar 8 homens e 10 mulheres. É isso que a proporção me indica. Então, pensa, se eu tivesse um total de 10 alunos, eu espero encontrar 8 homens e 2 mulheres, beleza? Só que eu não tenho 10 alunos, gente, eu tenho quantos? 60, não é isso? Se eu tenho uma proporcionalidade, aí olha, beleza, olha como é que você resolveria a questão em um piscar de olhos. Posso multiplicar aqui por 6. Então, mantendo a mesma proporcionalidade, 8 vezes 6, 48. 6 vezes 2, 12. Acabou a questão. Repara que este caminho seria o ideal. Por que ele é o ideal, gente? Porque ele é o que gerou menos conta. Então, eu só precisava de uma coisa, saber conceito de proporção. Então, quando eu tenho uma proporcionalidade, a cada 10, que é o somatório de 8 e 2,
eu espero encontrar 8 homens e 2 mulheres. Então, eu vou seguir, eu vou transpor essa mesma proporcionalidade, fazendo esse quadrinho. Gente, tem várias questões de proporção que a gente utiliza só isso daqui. E isso também serve para exercício de química, física, que cai bastante. Dá pra gente usar essa proporcionalidade aí. Então, seu planejamento, essa estratégia no caminho, ela faz toda a diferença para você, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus, bons estudos, deixa seu like aqui, coloque aqui pra mim se você achou que essa dica é válida, o que você pensou, se você resolveria por um outro caminho, compartilhe aqui com a gente. Qual que é o tipo de questão que está, de repente, tirando o seu sossego aí, para que eu possa gravar mais vídeos como esses que eu gravei, te dando dica ali para você, digamos, desmistificar um pouco aí essa dificuldade que a galera tem de matemática. É tudo preconceito, intriga da oposição, beleza? Inscreva-se aqui no nosso canal e eu te peço para me ajudar a divulgar o meu trabalho, porque na realidade eu conto com você que está aí do outro lado, você que gostou da dica, você que está querendo estudar matemática, para a gente levar aí para vários outros alunos que precisam daquela forcinha aí. Então eu tô aqui te ajudando, dando o meu melhor para gravar um produto bacana para você e te peço essa ajuda de inscrever aqui no canal, deixar o like e me ajudar a compartilhar o meu trabalho. Fique com Deus, sucesso e bons estudos!